Ele é honra, ele é glória, ele é honra, confia em mim. Gênesis 42. Ora, Jacó soube que havia um trigo no Egito e disse a seus filhos: Porque está olhando uns aos outros. Disse mais: Tendo ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e de lá comprai para nós, a fim que vivemos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar o trigo do Egito, mas Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, pois para que porventura não lhe suceda algum desastre. Assim entre os que iam lá e foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Ora, José era governador da terra, era quem vendia a todo o povo da terra, e vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. E falou eles asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas não os reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhe: Vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra? Responderam-lhe eles: Não, Senhor, meu Senhor, mas teus servos vieram comprar mantimentos. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhe: Não antes vieste para ver a nudez da terra? Mas eles disseram: Não, teus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está longe, o mais novo está longe com nosso pai, e o outro já não existe. Respondeu-lhe José: E assim como vós disseis, sois espias, nisto que serem provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, ao menos que venha para cá o vosso irmão mais novo. Envia um dentre vós e traga-me o vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão 3 dias. E no terceiro dia disse-lhe José: Farei isso como viveres, porque eu temo a Deus. Sois homens de retidão, que fiquem um dos seus irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas ide vós, levai o trigo para a fome da vossa casa, e trazemos o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas as vossas palavras, e não comereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados por tocante do nosso irmão, porquanto vimos a angústia da tua alma, enquanto nos rogava, e não quisemos atender-te, por isso vem sobre nós estas angústias. Responderam Rubens: Vós não dizia, eu não pequei contra o menino, mas não quiseste ouvir, porque agora é requerido de vós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia um intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tomou a eles e falou-lhe:
e tomou Simeão dentre eles, e amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhe enchesse o trigo de sacos, que restituísse o dentro dinheiro a cada um no saco, e disseram provisões para o caminho, e assim lhe foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao jumento na estalagem, viu opa, viu que tum, 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 tum. Então disseram aos outros. Viu o cedeiro, pois, que estava na boca do saco, e disse aos seus irmãos: Meu irmão, o dinheiro foi me devolvido, ele aqui do saco. Então desfaleceu o coração e tremendo vi, viraram-se um para os outros, dizendo: Que é isto? Deus nos tem feito. Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem do Senhor da terra falou-nos asperamente e tratou como espias da terra. Mas dissemos-lhes: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai, na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra. Nisto conhecerei a vós, e sois homens de retidão. Deixei comigo um de vossos irmãos e levai o trigo para a fome da vossa casa. E a partir, trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei ao vosso irmão e negociarei na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que um pacote de dinheiro de cada. Opa! Eis que, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava em seu saco. Quando eles, o seu pai, vieram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: Tende desfiado, José já não existe, e não existe Simeão. Haverás de levar Benjamim? Todas as coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou ao seu pai, dizendo: Mata meus dois filhos, se eu não tornar e trazer e entregar-o à minha mão, e eu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, farei descer minhas canas com tristeza ao Senhor. Ora, a fome já era gravíssima na terra, tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disseram-lhes ao seu pai: Voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas responderam-lhe Judá: Expressamente nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não estiver convosco. Se sereis enviar conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos alimento, mas não quereis enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Então perguntou Israel: Por que me fizeste esse mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: O homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tende mais um irmão? E responderam-lhes, segundo o teor dessas palavras: Podíamos acaso saber o que ele diria? Trazei o vosso irmão.
Então Judá disse a Israel, seu pai: Envia o mancebo comigo, levanta-nos e iremos, para que vivamos e não morramos. Em nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão requererás. Se eu, se eu não trouxer e não puser diante de ti, serei réu de um crime para contigo para sempre. Se então tivéssemos demorado certamente em guerra pela segunda vez, teríamos de voltar. Então disse-lhes Israel seu pai: Se é assim, trazei isto. Tomai os meus melhores produtos da terra da vossa vasilhas e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, traga, traga canto e mirra, nozes e fisgos, fiscos e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos. Tornai e levá-lo em vossas mãos, bem de ser fosse engano. Levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu for desfiado ficarei. Tornarão, pois, tomarão, pois, os homens aquele presente, e o dinheiro em dobro nas mãos, e Benjamim, levante-se e desceram no Egito, e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despeceiro da sua casa: Leva os homens à casa, mata, rezes e apronta tudo, pois eles comerão comigo no meio-dia. E o homem fez como José ordenara, levou os homens à casa de José. Então os homens tiveram medo por terem sido levados à casa de José e diziam por causa do dinheiro por outra vez. Foi devolvido do nosso saco, somos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que tomem por servos, tanto nós como nossos jumentos. Por isso eles chegaram ao despenseiro da casa e falaram com ele da porta da casa. E disseram: ai, meu senhor, na verdade descemos diante para comprar mantimentos, e quando chegamos na estalagem abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro, e eis que o dinheiro, e eis que o dinheiro a cada de cada. Um estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu peso, tomamos e trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para que comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto o dinheiro nos vossos sacos. Respondeu ele: Pai esteja convosco, não temas. O vosso Deus e o Deus do vosso pai, Deus um tesouro nos vossos sacos. Os vossos dinheiros chegou-me às mãos, e trouxeram-lhe, e foram Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, e também deu forragem aos seus jumentos. Então eles separaram o presente para quando José viesse no meio-dia, porque tinha ouvido a lei que havia de comer. Quando José chegou em casa e trouxeram ali um presente que guardaram junto de si, e lhe inclinaram-se a ele a terra. Então ele lhe perguntou como estava, e prosseguiu: Vosso pai, o ancião, de quem falaste, está bem, ainda vive. Responderam eles: o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: Este é o vosso irmão mais novo, a quem me falaste? E disse: Deus seja
benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque lhe comoveram as entranhas por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Entrando na câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve e disse: Servi a comida, sirve-lhe, pois, a esta parte, a eles também a parte, e a parte dos egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto isto era abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, do menor do segundo da menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Então eles apresentou as porções para que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer um deles. E eles beberam e regalaram e, e se regalaram com ele. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: Enche os mantimentos dos sacos do homem. Quando puseram a levar, põe dinheiro a cada um da boca do saco, e na minha taça de prata porás a boca no saco do mais novo, com o dinheiro do trigo. Assim fez conforme a palavra que José havia dito. Ao longo, ao longo que viu a luz da manhã, e foram despedidos os homens, e com eles os jumentos, e havendo eles saído da cidade, mas não tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: Levante-te e segue os homens, alcança-los, e disse-lhes: Por que tomaste mal pelo bem? Não é esta taça porque bebe meu senhor, e que serve de que serve para adivinhar. Fizeste mal nos que nos fizestes. Então ele, trazendo alcançado, lhe falou essas mesmas palavras. E responderam eles: Por que falou ao meu senhor tais palavras? Longe que estejam teus servos. E fizeram semelhantes coisas. Eis que o dinheiro nos achamos na boca do nosso saco, e tornamos a trazer da terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada morra, e ainda nós seremos escravos do teu senhor. Ao que disse ele: Esteja conforme as vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apressaram, cada um de pôr a terra o saco, e cada um abriu. E o despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo. E achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os vestidos, e tendo cada um carregado seu jumento, voltaram à cidade. E veio ajudar com o irmão na casa de José, pois ele estava ali, prostrando-se da terra diante. Logo lhe perguntaram a José: Que ação é esta que praticaste? Não sabeis que vós é um homem como eu pude muito bem adivinhar? Responderam Judá: Que diremos ao nosso Senhor? Que falaremos? E como justificaremos? Descobriu Deus da iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto como nós, quanto aquele cuja mão foi achada da taça. E disse José: Longe esteja eu de fazer isto. O homem cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quando vós subir em paz para o vosso pai. Então Judá se achegou a ele e disse: Ai, meu senhor, me deixa, peço-te que o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Mas o Senhor perguntou aos servos, dizendo: Tem de vosso pai ou irmão? Respondemos
respondemos o meu senhor. Temos pai já velho, e o filho da velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e ele ficou único de sua mãe, e o seu pai ama. Então tu disseste aos teus servos: Trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos ao meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois ele, se deixasse meu pai, este morreria. Replicaste ao teu servo: ao menos que deixa convosco o vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos ao teu servo, meu pai, que lhe contamos essa palavra do meu senhor. Pois disse nosso pai: Tomai e comprai-os um pouco de mantimento. E ele respondeu: Não podemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se o nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse o teu servo ao meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu da casa, que eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto mais. E também me tirardes a estes, que lhe acontece algum desastre, e farei descer minhas cães com tristeza ao Sião. Agora, pois, se for ter meu servo, meu pai, e o menino não estiver convosco, com a sua alma está ligada com a alma dele, e acontecerá que, tendo ele o menino não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cães ao teu servo, o pai, com tristeza ao Sião. Porque o teu servo se deu como fiador pelo menino para o meu pai, dizendo: Se eu to... se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. E agora fique teu servo em lugar do menino, como escravo do meu senhor, que suba o menino com os meus irmãos. Porque eu subirei ao meu pai, se o menino não for comigo, porque para, para que não se veja eu mal que sobrevivera ao meu pai. Então José não podia conter diante dos irmãos os que estavam com ele, e clamou: E fazei todos sair da presença, e ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer os seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. E disse então José aos seus irmãos: Eu sou José, que vive ainda meu pai. E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais aos seus irmãos: Chegai-vos a mim, e vós peço-vos. E eis que chegaram. Então eles prosseguiu e eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos estressais, nem vos aborreçais, porque haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida, e Deus me enviou diante de vós, porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, sei lá. Deus enviou diante de vós para conservar-vos a descendência da terra, e para guardar-vos em vida, em grande livramento. Assim foste vós que enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto como pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai, e dizei-lhe: Assim diz o teu filho José: Deus me posto por senhor na terra do Egito, desce a mim, e não demoreis.
Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim. Tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. E ali sustentarei, porquanto ainda haverá 5 anos de fome, para que não seja reduzida a pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos e os vossos irmãos, eis que os vossos olhos e os olhos do irmão de Benjamim veem em minha boca vós falar. Farei, pois, saber a meu pai de toda a minha glória no Egito e tudo o que tenho visto. Apressai-vos-eis a trazer a descer ao meu pai para cá. Então lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou todos os seus irmãos, e chorando sobre ele. Depois os seus irmãos falaram com ele. E esta se fez ouvir a casa de Faraó. São vindo os irmãos de José, e agradou a Faraó os seus servos. Ordenou Faraó a José: Dizei a teus irmãos: farei isto, carregarei os vossos animais a partir e tornai da terra de Canaã. Tomai ao vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerás farturas da terra. A ti, pois, ordenado fazeres, fazei isto: levai-vos da terra para o Egito, carros para vossos meninos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vós. Assim trazei o filho de Israel, José lhe deu carro conforme o mantimento de Faraó, deu-lhes também a provisão para o caminho, e a todos eles deu, a cada um mudas de roupa, mas Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de roupa. E o seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. Assim despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disseram-lhe: Não contendas pelo caminho. Então subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, a seu pai. E lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, lhe contaram todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive o filho José, e eu irei e verei antes que morra. Partiu, pois, Israel com tudo que tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite. E disse Jacó: Jacó, respondeu Jacó: Eis-me aqui. E Deus lhe disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José pôr a sua mão sobre os teus filhos. Então Jacó se levantou a Betseba e aos filhos de Israel, e levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó, e enviaram para levar. Também tornaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, e Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, com as suas filhas com as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a descendência levou consigo para o Egito.
São esses os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó e os filhos de Ruben, primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben eram Hanoque, Paulo, Ezon e Carmim. E os filhos de Simeão é Gemuel, Jaimim, Oade, Jaquim, Zoar, Zaú, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, sei lá. E os filhos de Judá, Sela, Pérez, Zera, Ona, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez, Zero e Amur. E os filhos de Isacar, Tola, Puva, Iobe, Sidron. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. Estes são os filhos de Lea, que deu a Jacó de para além de Dina, sua filha. Dina! E todas as almas dos seus filhos e filhas eram 33. Os filhos de Gade, Zifoim, sei lá, Gaut, Sunt, Zibon, Eri, Adoim, Arelim. E os filhos de Assé, Irmá, Isvá, Isvi, Beria, Séria, irmã deles, e os filhos de Bertã, Berlá, Herbe, Maquiel. Esses são os filhos de Zipa, qual Labão deu a filha a Leia, e estes lhe deu a Jacó aos 17 almas. O filho de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, e Manassés e Efraim, que lhe deu o nome de Asenate, a filha de Potefara, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Asbe, Gerá, Nama, Eliróis, Mupim, Upim, Yardi. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó e todos os 14 almas. Os filhos de Dan, Russim, os filhos de Naphtali, Jazeel, Gunt, Gezé, Siquém. Estes são os filhos de Bila, a qual Jabão deu a sua filha Raquel, e este deu a Jacó aos 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito, que saíram da coxa, foram das mulheres do filho de Jacó, e eram todas 77 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, e eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. Ora, Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gossém. E chegaram à terra de Gossém. Então José aprontou-se o carro e subiu ao encontro de Israel para seu pai Gossém. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois pois que ainda vives. Depois José e os meus irmãos e a casa do teu pai, eu subirei e informarei a Faraó, e lhe direi meus irmãos e a minha casa, meu pai, que estava na terra de Canaã, e vieram para mim. Os homens são pastores que ocupam em apacentar gado, e trouxeram os seus rebanhos e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar: que ocupação é vossa? Respondereis: vós teus servos, temos sido os pastores de gado desde a nossa mocidade, e até agora, tanto como nossos pais. E isso direis para que habites na terra de Gossém, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então José veio a informar a Faraó, dizendo: Meu pai e os meus irmãos, com o rebanho de seu gado e tudo que tem chegado na terra de Canaã,
estão na terra de Gossém. E tomou diante de seus irmãos 5 homens e apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a estes irmãos de José: Que ocupação é vossa? E responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores de ovelha, tanto como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para rebanhos dos teus servos. Portanto, a fome e a grave na terra de Canaã, pois, 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 pois rogamos-te, e permita que os teus servos habitem na terra de Gossém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti da terra do Egito, diante de ti, no menor da terra que fazer habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gossém, e sabeis que entre eles os homens são capazes, e pôs-lo sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu Jacó: Os dias dos anos da minha vida de peregrinação são 130 anos. Poucos, poucos, poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão da terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, o faraó que ordenava. E José sustentou do pão de seu pai e seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora que havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra não, de modo que a terra do Egito era a terra de Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compraram. E José trouxe dinheiro para a casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morremos da tua presença, por quanto dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vos darei o vosso gado. Se me faltar dinheiro, então trouxe o teu gado. E José deu-lhes o pão em troca dos cavalos, das ovelhas e dos bois dos jumentos, e sustentou o pão com ele anos em troca de todo o seu gado. Fingindo aquele ano, vieram a José no ano no seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor o que o nosso dinheiro está todo nos gastos, as manadas de gado que pertenciam ao meu senhor, e nada está diante do Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morremos diante de teus olhos, tanto como a nossa terra, compraremos a nós a nossa terra em troca do pão, e vós a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente para que vivamos e morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome lhes era grave no extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Enquanto ao povo, José fez-o passar pela cidade, desde, desde uma terra de uma extremidade para os confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes que não comprou, porquanto os sacerdotes já tinham as rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhe havia dado, porquanto não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje, tendo comprado a vós a vossa terra de Faraó, eis que tens semente para vós, para, para que semeie a terra. Há de ser, porém, no tempo que colherais, e dareis a quinta parte para Faraó, e as 4 partes serão as vossas, para que a semente do Egito
e para os vossos mantimentos, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: todos tens conservado a vida, e achamos graças aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto, estatuto quando o solo do Egito até o dia de hoje, que Faraó coubesse o quinto da produção da semente da terra dos sacerdotes e ficou sendo de Faraó. Assim habitou em Israel da terra do Egito, da terra de Gosém, que adquiriram a propriedade e frutificaram, multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó e os anos da vida foram 147 anos. Quando se aproximaram do tempo do monte Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: se tendo achado graças nos teus olhos, e põe a mão debaixo das minhas coxas, e usa para consigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não te atendes do Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, leva-me ao Egito, e enterra-me junto da sepultura deles. E respondeu José: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me que e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.